A gente volta a falar agora sobre a terceirização sem restrições aprovada pela Câmara Federal. De acordo com as centrais sindicais e representantes do Ministério Público e da Justiça do Trabalho, a terceirização sem limites precariza o trabalho e ameaça o emprego formal. E não só isso, o projeto aprovado autoriza a contratação de terceirizados para substituir trabalhadores em greve, caso ela seja considerada abusiva ou atinja serviços considerados essenciais. Na teoria, é o fim da greve, uma ferramenta importantíssima da classe trabalhadora. Para a gente entender os detalhes dessa lei, a gente recebe aqui o Fausto Augusto Júnior, que é coordenador de relações sindicais do DIEESE. Seja bem-vindo, Fausto. Bom. Fausto, é realmente um golpe nos direitos duramente conquistados pela classe trabalhadora, né? Sem dúvida. A terceirização desenfreada, sem controle, vai alterar substancialmente o que nós conhecemos de relações de trabalho no Brasil. A tendência é, num processo, claro que é um processo, deve ser ao longo da próxima década, a gente vai ver fortemente enfraquecimento dos sindicatos e, na outra ponta, contratações temporárias e contratações muito mais vulneráveis do que nós temos hoje na contratação normal. Essa questão da greve que a gente citou é realmente, então, quando tem greve considerada abusiva ou que seja em serviço essencial, isso quem decide é a Justiça, sim, vai poder contratar terceirizado e enfraquece de fato a greve. Bem, isso fere um preceito constitucional do direito à greve. É algo que nós vamos ter que certamente ter muitas batalhas judiciais sobre isso, uma vez que com a contratação de trabalhadores temporários e ainda mais com o processo que está sendo constituído, de trabalhadores temporários, trabalhadores terceiros, muito flexíveis para jornadas parciais, é muito provável que você tenha muita dificuldade de efetivar a greve. Não é uma realidade que não exista, nós assistimos isso na última greve dos professores, em que os professores entraram em greve, foram substituídos pelos professores substitutos, que já é uma forma de contratação precária dentro do serviço público, e que de fato levou o quê? Os professores não conseguirem compensar a sua jornada e não conseguir receber o seu salário. Ou seja, isso nós já assistimos. O que a gente vai ver isso é algo espraiado para todos os setores e categorias, tanto do setor público quanto do setor privado. Vamos citar um outro ponto, tem a questão da responsabilidade solidária, que ela acaba agora. Então, o terceirizado que vai ser responsável pelos direitos daquele trabalhador e não a empresa contratante do terceirizado, é isso? Bem, aí a gente vai ver um outro problema, né? O histórico nosso de trabalhadores terceirizados e problema com trabalhadores terceirizados é muitas vezes a própria empresa terceira desaparecer. Ou seja, ela não recolhe os encargos, ela não recolhe o FGTS, ela fecha e o trabalhador fica sem ter os seus direitos reconhecidos. A pergunta é como é que nós vamos cobrar isso após essa regra. Além disso, a terceirização fica desenfreada. O que você tende a ver é um processo efetivo de terceirização, quarteirização e quinteirização. Então vai ser, inclusive, muito difícil de você pensar dentro do arcabouço desse projeto quem é o responsável, quem tem a responsabilidade sobre o vínculo empregatício. Sim, inclusive porque existe agora a possibilidade da terceirização infinita, que é chamada. Isso. Então, o terceirizado pode contratar uma outra empresa e assim vai, você não sabe quando que isso vai parar, onde vai parar e quando vai terminar. Bem, a tendência é isso parar no indivíduo, né? O que deve levar, inclusive, à pejotização, ou seja, um conjunto de trabalhadores que são donos da sua própria empresa e da sua própria empresa que camuflam, na verdade, a relação de emprego-trabalho. Isso é algo que a gente já sabe que acontece em diversas categorias e vai se acelerar. O que vai certamente impactar, inclusive, para dentro da Previdência Social, uma vez, não só da Previdência, mas de todos os encargos trabalhistas, todos os impostos que minimamente estão vinculados ao emprego e à folha de pagamento. Uma vez que o que você vai tender lá na frente a ver é um conjunto de trabalhadores que, na verdade, gerenciam a sua própria relação e não tem vínculo empregatício com ninguém. A terceirização também ela é possível não só no setor privado, a gente está falando bastante sobre o setor privado, mas claro, no setor público também. E isso é um risco do fim de concursos públicos, por exemplo. Bem, ela vai avançar principalmente no que eles estão chamando de setores não estratégicos, não setores fins do serviço público. Bem, essa é uma longa discussão, o que é setor fim, está se falando basicamente em judiciário e policial e todos os outros setores poderão ser terceirizados. Então, a questão que se pergunta é como é que você terceiriza uma escola, a questão dos professores, quer dizer, então aquela escola pode não ter professores propriamente dito. Eu gosto de chamar a atenção que a reforma do nível médio, da forma como está pensada, com essa terceirização, deve acentuar isso, uma vez que a escola se especializarão. Então a pergunta que fica é como é que vai entrar esses professores, por exemplo, de educação privada, de educação profissional que está sendo colocado, que provavelmente virão de empresas que poderão dar essas aulas. Isso é o que está previsto nesse projeto. Ou seja, além de tudo, você leva para o setor público, inclusive, uma instabilidade que não é benéfica para os direitos, basicamente, da população. Claro. Tem um ponto também em relação a salário e benefícios. O salário do terceirizado tem que ser equiparado, parece, com o contratado, mas os benefícios não. É isso?
Mas isso é coisas que é letra morta. Nós sabemos que esse tipo de relação que você coloca é muito relativa, porque o que a gente já assistiu em processos de terceirização, e mesmo em processos que você tem de equiparação de direitos, etc., de cargos, etc., é que a diferença de cargos, a comprovação de cargos é muito difícil. Eu mudo a nomenclatura de um cargo, de uma profissão, e isso é muito simples, na própria carteira você faz essa alteração, você vai dizer que ele não faz o mesmo trabalho que o outro, e como é que você comprova isso? Uma vez que também você tem que pensar que tudo isso faz parte de uma estratégia. A fiscalização e o Ministério do Trabalho vem sendo desmontado, ao mesmo tempo há um questionamento severo da Justiça do Trabalho e do próprio Ministério Público do Trabalho. Então não é à toa que o próprio Ministério Público do Trabalho está contra a proposta. Então a gente tem que olhar com bastante atenção, porque mesmo essas poucas ressalvas que a lei prevê, elas na verdade não se efetivarão, porque já não se efetivam. Isso a gente vê basicamente no setor público. O setor público já tem isso, e quando você vê alguns cenários muito parecidos, você não consegue equiparação. Obrigada, Fausto, pela entrevista.